aí, eu tinha ou não tinha endometriose? Hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a minha cirurgia. Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você é nova por aqui, aproveita para se inscrever. Por aqui nós falamos sobre autoestima, vida real, rotina. Compartilho tudo desse universo feminino aí, bem de um modo caseiro, né? E bem na real. Então seja muito bem-vinda por aqui. Porque eu acredito que muitas mulheres que não são inscritas no meu canal vão chegar até esse vídeo. E eu não estava fazendo suspense, muitas de vocês me questionaram lá no Instagram por que eu não falava logo o que tinha dado da cirurgia. Porém, gente, tudo novo pra mim e eu precisei de um tempo pra colocar a cabeça no lugar, pra entender o que tava acontecendo, pra me recuperar, pra ver se eu ia ficar bem, de fato, pra ver se eu não ia ter mais dor. E eu não queria falar nada precipitadamente e depois ser outra coisa, sabe? Então eu fiz a minha cirurgia no dia 23 de março. Hoje, né, já faz mais de 30 dias e eu tô gravando esse vídeo pra vocês, então, pra contar toda a minha experiência, mas eu vou voltar um pouquinho no tempo pra contextualizar por que eu fiz a cirurgia e tudo mais. Bom, primeiro é que eu sempre tive muita dor, sempre tive muita cólica. Desde a minha eu menstruei com 11 anos de idade, então desde a minha primeira menstruação eu sempre tive muita cólica, muito fluxo. E a gente cresce, gente, mulher cresce tendo que lidar com essa dor e escutando é normal, é normal, é normal, é normal. Até faltava na escola, eu jogava basquete na época, faltava no basquete, marcava com as pessoas, ficavam bravas, não entendiam porque achavam que era frescura, que era frescura. Quem não tinha, não entendia essa minha cólica. Mas enfim, cresci assim e com o passar dos anos a gente acostuma. Eu não sei se a gente acostuma, mas a gente passa a suportar aquilo. Porém, com o passar dos anos, isso começou a agravar muito. De uns 2 anos pra cá, mais ou menos, eu tive algumas crises de dor muito forte, onde eu fui parar no hospital, né? A primeira vez que eu fui parar no hospital, eu tava com uma dor abdominal, tava menstruada também, mas tava com uma dor abdominal, assim, muito estranha, que eu nunca havia sentido. A minha barriga tava muito sensível, tipo, muito sensível mesmo, não podia tocar, não podia, nem a blusa por cima, assim, não podia tocar na minha barriga. E isso foi à noite, eu falei pro meu marido, olha, tem alguma coisa. Isso foi, gente, logo no primeiro ano de pandemia. Eu falei pro meu marido, olha, tem alguma coisa muito errada, né, na minha barriga, eu não sei, eu tô sentindo uma dor estranha. E aí eu fui pro hospital, né, peguei plantonista, e à noite pro hospital é complicado mesmo, né, mas eu tava com medo, não sabia o que eu tinha. E aí, gente, me reviraram de ponta cabeça. Fizeram exame de sangue, não tinha nada. Fizeram raio-x, fizeram tomografia. Não aparecia nada nos exames. E eu continuei com esse incômodo, com essa dor estranha. Eu fiquei 4 dias internada. 4 dias internada. Tava doendo tanto que tava dando até crise de vômitos e tal. E aí as pessoas até achavam que eu tava grávida, sabe? E não tinha nada a ver com isso. E eu vim pra casa depois de 4 dias, a dor passou, melhorou, e eu vim pra casa sem resposta nenhuma. Essa foi a minha primeira ida no hospital, eu achei muito estranho. Falei, gente, alguma coisa aconteceu. E o que eu tive de resposta foi que talvez, né, algum cisto ali, eu tive algum cisto hemorrágico, alguma coisa, porque tinha líquido no meu abdômen, assim, vazando, assim, sabe? Tudo assim, pode ser porque no exame não mostrava exatamente isso. Pode ser que algum líquido que extravasou ali no seu abdômen deu essa sensibilidade, deu essa dor e pronto. Aí na segunda vez que eu fui, foi o ano passado. Foi em 2021. Tava também no meu período menstrual, também era à noite, gente, parece que só acontece à noite as coisas comigo, pra ir pro hospital. Também era à noite e aí eu tive uma dor muito forte, mas não era nas costas, eu já vou falar, né, porque o meu diagnóstico foi também errado. Era uma dor na frente, assim, mas, né, na lateral, assim, na lateral esquerda, as pontadas, assim, que vinham ritmadas, sabe? Tipo, doía, apertava e relaxava. E depois doía, eu falava, meu Deus do céu, parecia que tinha alguém dentro da minha barriga com a mão apertando muito. E aí eu comecei a chorar desesperadamente no banheiro e eu me julgo, né, por ter aguentado tantos anos de dor, sempre com muita cólica, forte até pra dor, porque eu não ia pro hospital por conta de cólica. Então eu falei, aí o Lucas falou, nossa, vamos pro hospital. Eu falei, eu acho que eu vou, porque eu não sei o que tá acontecendo. Aí de novo, tomografia, aquele monte de coisa, e tomei remédios fortes pra dor, não passava de jeito nenhum, nem no hospital, gente, nem na veia, não passava. Era esse nível que eu tava vivendo. O médico falou, eu acho que tem alguma coisa aqui no seu ureter, e eu acho que é um cálculo renal, que é pedra no rim. E aí você vai expelir nos próximos dias, blá, 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 blá.
E aí na mesma semana eu tinha retorno com a minha médica, e aí ela pediu uma ultrassom de abdômen total. E eu fiz, tipo, 4 dias depois, sabe? A ultrassom não tinha nada, nem resquício que tinha cálculo renal. Eu também não tinha expelido nada, ou seja, mais um diagnóstico errado. É complicado, né? Quem sofre de dores, assim, e não saber o diagnóstico é muito complicado. E a cada mês começou a agravar mais. Menstruar começou a ser um fato terrível na minha vida. Uma coisa, assim, que eu não queria fazer, porque... Não queria passar por aquilo, porque todos os meses era assim... Eu comecei a desistir de ir pro hospital, porque era sempre assim, eu ficava internada lá e não tinha diagnóstico, era só remédio na veia pra dor que também não ajudava, então eu não ia mais pro hospital, eu sofria sozinha em casa. E aí que eu conversando com a minha médica, nós começamos e falei pra ela sobre endometriose e tal, nós começamos a suspeitar, fomos investigar. Fiz ressonância magnética. Nada. O que apareceu na minha ressonância foram miomas, né? Miomas pequenos, mas apareceu na ressonância, que até então também não tinha aparecido, né? Em ultrassom nem nada, então apareceu que eram miomas, mas eles são... Ai, gente, esqueci o nome agora, mas ele não tá dentro do útero, sabe? E aí o diagnóstico também não fechava, eu continuava com dor, com muito sangramento, e comecei a viver assim, gente. Viver assim. Era o tempo inteiro com dor. E aí essas dores começaram a acontecer fora do meu ciclo menstrual também. E eu passei a ter dor todos os dias. E aí na ressonância não deu nada de endometriose, porém eu já sabia há uns 2 anos mais ou menos que eu tinha um pólipo uterino que eu precisava retirar, né? E aí a suspeita começou a ser assim, será que não é esse pólipo que tá dando essa dor? Embora eu já acreditava que não era, porque a dor passou a não ser mais localizada somente no útero, e sim em toda a pelve. Mas eu precisava retirar esse pólipo de qualquer jeito. Então, em outubro do ano passado, eu fiz uma esteroscopia, que é uma cirurgia que eles falam sem corte, que é por baixo, né, através do microscópio e tal. Eu fiz essa cirurgia e retirei o meu pólipo. Logo na primeira semana de recuperação, eu já comecei a sentir as pontadas novamente, as mesmas pontadas. Eu lembro que no dia que eu senti, até o Lucas estava junto comigo, meu esposo, eu olhei pra ele, só chorei assim, falei, não era isso. As dores voltaram. E aí começou outra luta, gente. Porque logo depois da cirurgia eu decidi que eu não queria mais menstruar, porque eu estava de fato traumatizada com a minha menstruação. Não tinha condições mais de passar por aquilo. Nem fisicamente, muito menos psicologicamente. Eu passei a ter dor todos os dias, eu passei a conviver com a dor, sabe? O tempo inteiro, tipo, quando eu estava no período menstrual, elas se agravavam muito, mas todos os dias eu tinha aquela pontada, sabe? Eu não podia mais, a minha barriga começou a inchar muito, eu não podia mais usar calça jeans, por exemplo, só calça jeans acima do meu tamanho. Comecei a comprar, eu usava 40, comecei a comprar 42, 44, porque a minha barriga continuava inchando e se apertasse doía muito. Assim, se eu sentava, eu tinha que abrir o zíper, não conseguia mais usar. Isso afetou muito o meu psicológico, afetou muito o meu trabalho, porque eu trabalho com a minha imagem, né? Eu trabalho como digital influencer aqui na minha cidade, criadora de conteúdo, eu tenho contratos com várias marcas, então eu sou muito responsável com o meu trabalho, tinha que entregar, mas era sempre, assim, com um sorriso no rosto, sabe? Saía com um sorriso no rosto, mas por dentro eu tava acabada, por dentro eu estava assim, destruída. Meu esposo, né, acompanhou tudo isso. Ai, comecei a ficar nervosa, calma. Meu esposo que sabia de perto e a minha mãe também, porque minha mãe trabalha comigo, né? E ela que ia comigo nas lojas gravar, então eu falava, mãe, a dor, sabe? Tá vindo a dor. Aí a gente parava, eu respirava fundo e tal, esperava passar. De novo o sorriso no rosto, mantinha a pose, ia trabalhar. E eu fiquei meio que no automático, sabe? Até dezembro. E aí, depois da cirurgia, da retirada do pólipo, eu comecei a usar anticoncepcional pra não menstruar. Durante esse tempo, eu tive vários escapes. E em dezembro, no final de novembro ali, eu comecei a ter sangramento e fiquei 30 dias sangrando. E pra eu que não podia menstruar, foi assim, terrível, porque daí as dores se agravavam muito, 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 muito. Eu tive dores todos os dias, foi muito difícil pra mim trabalhar em dezembro. E eu ia viajar em janeiro, ia pra praia em janeiro. E aí eu tava desesperada, que eu falei, não vou mais, né? Porque como que eu vou aproveitar as minhas férias desse jeito? E aí no dia 22, isso que eu tava tomando hormônio, eu tava usando anticoncepcional e nada parava a minha menstruação. Aí no dia 22 eu acordei com uma crise, 22 de dezembro, isso, eu acordei com uma crise muito forte
E desesperei, assim, comecei a chorar, chamei minha mãe, até minha avó tava aqui, viajando, chamei minha mãe pra descer aqui na minha casa, reuni o Lucas, falei, não sei mais, não aguento mais isso, eu tô com muita dor. E aí eu tinha lembrado que uma seguidora tinha me mandado o contato de um médico especialista, né, em endometriose. Ele tava trabalhando com outras doenças também, mas fazia cirurgias de endometriose e tal. E a médica me ajudou super, mas ela não era especialista em endometriose. E aí coincidiu que a minha mãe conversou com uma amiga dela que ela não via há anos e ela falou desse mesmo médico. O Lucas falou, vamos lá tentar. Eu falei, imagina, 22 de dezembro, não vai ter ninguém, ele não vai me atender. Mas eu tava muito precisando aquele dia, sabe? Eu tava desesperada, desesperando mesmo. E aí, a gente foi até o consultório e a secretária dele, quando eu falei com ela, eu não conseguia nem abrir a boca sem chorar. Eu comecei a chorar, comecei a explicar o que eu tava passando. E ela ficou com muita... Não tinha horário, óbvio que não tinha. Ela ficou com muita pena de mim, sabe? Ali naquele momento. Não sei se é porque era dezembro, eu não sei, gente. Alguma coisa tocou o coração daquela mulher. E ela falou assim, olha, por minha conta em risco, pode vir às 2 horas da tarde que ele vai te atender. Eu até levei um presente pra ela no dia. Falei, Lucas, vamos passar a comprar um panetone, alguma coisa pra agradecer ela. E aí ele me atendeu, né, e falou que clinicamente eu tinha, assim, os sintomas, né, e que ele ia me passar uns remedinhos, ia trocar minha medicação pra eu parar, pra cortar a menstruação, que ia demorar de 3 a 5 dias e ia parar. E eu ia continuar, né, tomando essa medicação pra não menstruar. Ia para as minhas férias. E em janeiro, quando eu voltasse, eu já tinha marcado retorno com ele. Dia 10, tipo, de janeiro, eu já tava com retorno com ele. E aí, fui para as minhas férias, tive crise de dor, tive um dia inteiro de praia, gente, chorando na praia, deitada. Um dia inteiro de dor na praia. E então, quando eu voltei, aí o meu esposo começou a me acompanhar nas consultas, que ele tava também muito preocupado. E aí ele falou, olha, Camila, eu já tinha tentado de tudo, gente. Já tinha tentado não menstruar, não tinha dado certo. Já tinha tentado de tudo e aí ele falou, quer tentar mais um ano, assim, diante de um sinal? Eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, olha, Camila, então a gente não sabe o que você tem, né? Não aparece nos exames, então a gente precisa abrir, né? A gente precisa ver de perto o que tá acontecendo. Porque essa dor não é normal. Se você tá sofrendo tanto assim de dor, alguma coisa tem. Naquele momento que ele olhou bem nos meus olhos e falou, eu acredito em você, né? Alguma coisa tem, a gente vai descobrir. Eu não pensei 2 vezes, gente. Eu falei, vamos marcar essa cirurgia. E daí eu já saí dali com todos os exames pra fazer, já com a cirurgia marcada pro dia 23 de março. Continuei tomando o remédio, só que, gente, todo esse tempo eu tinha que tomar, até chegar a cirurgia, eu tinha que tomar o hormônio pra não descer a menstruação, e mesmo assim tinham escapes, e quando tinha o escape, era um dia de cama, e remédio pra dor. Todos os dias, eu tava assim, me entupindo de remédio. Às vezes eu passava do ponto, tomava mais remédio pra dor do que podia no dia, de tanta dor que eu tava sentindo. E aí agravou muito. Nesse período, assim, que eu fiquei esperando a cirurgia, as dores, assim, eram... Gente, esse começo de ano, assim... Isso mexeu muito comigo, porque eu tava desesperançosa, eu tava duvidando de mim mesma, da minha dor, sabe? Até eu, gente, falava assim, será que eu tô mesmo sentindo essa dor? Porque ninguém descobre o que eu tenho, sabe? E comecei a ficar muito depressiva, sabe? Ninguém podia falar comigo, que eu estava muito irritada também. E eu chorava muito, tinha dia, assim, que eu levantava e, sabe? Era uma situação desesperadora, gente. A minha dor agravando cada vez mais. Certo, chegamos no dia da cirurgia e eu confesso que eu estava com medo de fazer a cirurgia justamente porque eu não sabia o que ia ser feito, né? Eles iam abrir pra ver. Então eu fiz a vídeo, foi em 5 pontos, né, da barriga, no umbigo, 2 cordes em cima, 2 embaixo na virilha. Aí eu tava assim, na sexta-feira antes da semana da cirurgia, foi a pior crise de dor que eu tive. Foi a noite toda, com intervalos assim de 5 minutos, 10 minutos no máximo, a noite inteira. Eu socava a cama, assim, E naquele dia eu orei e falei, Senhor, se for pra continuar vivendo assim, eu não sei se eu vou aguentar, porque... Falei, a gente tem que descobrir, essa cirurgia tem que dar certo, porque eu não aguento mais. Eu falei, eu não aguento mais. E aí, dia 23, eu internei cedinho, minha cirurgia foi às 8 horas, eu entrei às 8 horas no centro cirúrgico, eu saí por volta do meio-dia, e quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi a anestesista, quando eu acordei, né, a anestesista tava comigo,
E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar pra ela, descobriram alguma coisa? E ela falou pra mim, sim, tinha sim, pode ficar tranquila. E o meu pensamento foi, meu Deus, eu não estava louca. Não era coisa da minha cabeça, tinha alguma coisa, mas ela não sabia me explicar certinho, né, o que que tinha. E quando aí eu fui pro quarto, tal, já tava aliviada, vamos dizer assim, porque eu não tava louca, né? 3 horas da tarde, gente. Nossa, eu demorei pra vir pro quarto. Tô morrendo de fome. Ai, mas não liberaram almoço, liberaram só um lanchinho, gente. Meu Deus, tô morrendo de fome. Mas correu tudo bem na cirurgia, o médico ainda não passou, eu vou esperar ele passar pra falar melhor. A anestesista já adiantou, mas eu não tava louca. Tinha coisa assim. Eu tô até aliviada, não tô sentindo muita dor. Foi por vídeo, laparoscopia, né? Então um big, mais uns furinhos embaixo, uns cortinhos embaixo. E agora eu vou comer. E eu não posso ficar com acompanhante. Não posso nem ter visita, gente. Mas meu pai conseguiu entrar aqui pra me ver. Ai, é bom, né? Ver um rosto assim familiar quando a gente tá internado. Mas é isso, eu vou comer aqui e esperar o médico passar. O médico passou aqui, gente, e são muitas informações, assim, sabe? Eu tô ainda meio que processando tudo. Tinha coisas que eu não esperava, que ele descobriu. Bom, gente, agora já são 7 e pouquinho da noite, eu já jantei, já comi até bolachinha com chá. E sobre dor, assim, eu não tô sentindo dor, muita dor. Claro, minha barriga tá dolorida, foram 5 pontos. 5 pontos diferentes, tá? Vou ver se consigo colocar uma fotinha aí pra vocês. E coloquei o óculos, tava lendo um Kindle, porque realmente não deixaram ninguém ficar comigo. Um desperdício, gente, ó. O quarto tá vazio, ninguém pode ficar comigo. Ah, e aí outra coisa que eu tô usando também é a meia de compressão. Eu já tinha assistido outros vídeos, né, de pessoas que fizeram a cirurgia e tal. De alta, gente, quase indo pra casa. Deixaram o seu Lucas entrar, né, Lucas? Inventei uma conversa lá. Ai, tô bem hoje, gente. Tô inchadona assim, mas tô bem. O médico pediu pra andar. Vem. Pra não dar por conta dos gases. E aí o Lucas tá aqui, ó. Vem. Pra cá, pra cá. Um pouquinho mais pra lá. Isso. Tô linda, gente, com essa meia de compressão. Vocês gente, veem? é por isso que eu me apaixonei por ela. Por isso, né? Continua ainda. E quando eu fui pro quarto, depois o médico passou à tarde. E aí ele me falou que eu não tenho endometriose, que não era endometriose, que não foi achado nenhum foco de endometriose ali fora do útero. Inclusive, na consulta que a gente teve há poucos dias, ele me mostrou todas as fotos, ele mostrou que o fundo do útero, assim, né, o saco de Douglas, se não me engano que chama, tava tudo limpinho e tal, só que tinham muitas aderências no meu intestino. Então ele me mostrou que ele teve que tirar, assim, do fígado pra baixo, tava tudo meio grudado, tinha a alça intestinal dobrada e tava cheio de aderências. E sim, a endometriose pode causar aderências, mas como não foi encontrado nenhum foco especificamente de endometriose ali naquela região, então não fui diagnosticada com endometriose. Essas aderências podem ter surgido por alguma infecção que eu tive alguma fase na vida, também é uma explicação, mas também não tem como definir a causa, né? Aí o meu útero estava com o volume aumentado e aí eu fui diagnosticada com adenomiose, né? A adenomiose é diferente da endometriose, ela fica somente no útero, né? Ela não extravasa do útero e ela dá um fluxo muito forte, muito sangramento e muita cólica também menstrual, o que pode explicar o que eu tive cólica aí a minha vida toda, né? Mas eu acho que como tava tudo grudado ali, gente, eu acredito que quando eu menstruava juntava a minha cólica e mais essa outra dor, né? Porque, sei, talvez o meu útero contraísse, puxasse alguma coisa que tava ali grudado. O médico falou também que eu tenho algumas varizes ali na região pélvica, que são umas veias muito grandes, o que pode causar um pouco de dor também. E eu não tô sentindo dor, eu não senti mais aquela dor, o que foi um alívio muito grande pra mim. Voltei a me relacionar com o meu marido como eu era antes. Até ele falou, você voltou. Eu voltei. Porque eu não tinha mais humor, eu não tinha mais vontade de sair, eu não tinha vontade de encontrar com outras pessoas. Eu só trabalhava. Cumpria a minha agenda e
era isso que eu fazia, sabe? Eu não fazia mais nada. E agora eu voltei a... É muito bom acordar sem dor, gente. É muito bom. Eu tô muito aliviada mesmo. Embora eu vou continuar meu tratamento de adenomiose, eu já estou tomando, né? Tô tomando o Dianogest, que é indicado também. E o tratamento da adenomiose e da endometriose é basicamente o mesmo, tá? Por opção minha, eu quero tomar o Dianogest pra não... Ele não é um anticoncepcional, mas ele diminui fluxo, né? E pode até cortar a menstruação. Eu tô rezando pra ele cortar a menstruação, porque eu não quero menstruar, por enquanto, né? Pra dar um tempo, gente, dar um tempo pra minha vida. Eu preciso fazer mais alguns exames, preciso investigar trompas, mas o exame também é doloroso. Então eu pedi pro médico um tempo, ele falou assim, não, Camila, faz aqui uns 40 dias só, vai, né? Vai viver, vai aproveitar. E depois a gente vê essa outra questão, né? Que vai ser aí um papo pra um outro vídeo, porque eu também não sei direito o que vai acontecer, o que não vai acontecer, né? Mas é isso, gente. Eu queria deixar uma mensagem de esperança para as mulheres que estão passando por isso. Não desistam de procurar um profissional que possa ajudar vocês. Pesquisem referência, pesquisem muito sobre a doença também. E eu fiquei aliviada de não ter endometriose, claro, mas durante esse tempo todo que eu fui diagnosticada clinicamente com endometriose, eu pesquisei muito sobre o tema, eu conversei com várias de vocês que têm endometriose, que entraram em contato comigo. Foi inclusive um mês da endometriose, então eu assisti muita live, segui muito médico falando sobre endometriose. Como é uma doença, assim, muito difícil, né, gente? É uma doença muito negligenciada no nosso país, por difícil mesmo o diagnóstico e pela falta de profissionalização e especialização também, né, dos médicos ginecologistas, que se ele não for especialista naquilo, ele não vai conseguir identificar mesmo, né? Vai ser mais difícil. Se for em um grau avançado, vai conseguir. Agora, se não for, ou se for outra coisa, como foi o meu caso, eu indico muito que vocês procurem um especialista e não percam a esperança, tá? E agora vou continuar aí tomando, né, o meu remédio. O mais importante também, seguindo uma vida mais saudável, porque tanto na endometriose quanto na adenomiose é indicado, né, hábitos saudáveis, exercícios e procurar ter uma alimentação anti-inflamatória, porque a adenomiose, as duas, né, são doenças inflamatórias. Então, tô tentando incluir isso aí na minha vida. Minha barriga já desinchou muito, a minha autoestima já melhorou muito por estar me sentindo bem, por conseguir rir de novo, sabe? De bobeira, por conseguir não ficar nervosa o tempo inteiro, não ficar tensa, apreensiva. Ai, gente, é isso. Tô fazendo esse vídeo assim com o coração muito aliviado pra vocês, tá? Então essa foi a minha história. Eu desejo que pra quem estiver passando por isso consiga esse final, assim como o meu, que não é um final, né, porque pelo menos uma resolução. Não é final porque eu vou continuar o tratamento, preciso ver outras coisas também, mas foi uma resolução da minha dor, né, resolveu a minha dor, que era assim que eu mais queria. Então é isso. Se você conhece alguém que tem adenomiose, que tem essas dores na região pélvica, encaminhe esse vídeo para essa mulher, ajuda essa mulher, pelo amor de Deus, porque às vezes é falta de informação, não que eu vá resolver o problema dela, mas ela, né, pensando nessa hipótese do que eu tive, que eu jamais pensei, gente, que era isso, eram aderências no intestino e nos outros órgãos, né, que estavam junto com o intestino. Quem sabe ela leva isso pro médico dela, ela vai investigar mais e tentar descobrir. E é isso, muito obrigada por assistir. Grande beijo, até o próximo. And it will restore us. There will be new ways. This is not the end.